a vez de ouvir as Marias Mains, Marielles Malês. De ouvir as Marias Mains, Marielles Malês. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu nego, esse curso chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, caboclos, teatro. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio dos céus nem das mãos de Isabel a liberdade. É um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mains, Marielles Malês. Esse samba da Mangueira fala diretamente comigo. Bom dia para quem for conectar de dia, boa tarde para quem for conectar à tarde e boa noite para quem for conectar de noite. O meu nome é Marielle e eu me formei numa universidade cujo campus é o campus dos Malês, no Recôncavo Baiano, a Unilab, Universidade Afro-Brasileira, de modo resumido, porque o nome dela dá meia hora de live. E são lugares que me constituem enquanto pesquisadora para eu estar aqui hoje, nesse lançamento da pré-venda do curso Circo Teatro Negro e Benjamin de Oliveira. Eu me considero uma eterna aprendiz, trabalho com arte oficialmente desde 2011, mas já pequenininha fazia os meus teatros para minha família assistir. E a história da arte negra hoje é o tema do meu mestrado. Eu vim, ao longo do tempo, me dedicando a entender quem foi essa pessoa, Benjamin de Oliveira. Uma criança que, com 12 anos, foge da escravidão por meio do circo. Encontra a sua liberdade aos trancos e barrancos e consolida um gênero no país, se enveredando também por outras artes, como a indústria do cinema, da música. A gente sabe que o circo é uma linguagem que é múltipla, que é negra, porque isso vem da cultura de matriz africana, essa impossibilidade de ser encaixotada em uma coisa só. E aí eu me formei em pedagogia na Unilab, fiz o curso de História pela UFMG, também me graduei em bacharelado em Humanidades. A minha arte sempre está conectada com a saúde, por isso que eu busquei também uma pós-graduação em Psicologia e Saúde Mental. E agora no mestrado, o meu produto, como é chamado, recurso educacional, vai ser uma exposição sobre esse tema, que está lá no século XIX, mas com certeza se conecta com as nossas vidas, principalmente quando a gente entende o significado da palavra legado, ancestralidade. Eu também sou mãe, e muito referenciada na Caroline Amanda da Ioni das Pretas, que considera que a gente não tem só crianças biológicas, nós também temos outras cria-ações, como tudo que a gente faz com o nosso trabalho. E eu considero que sou mãe de gêmeas, porque ao mesmo tempo que eu engravidei e nasceu a minha filha, vem sendo gestado, parido e cuidado esse projeto sobre arte negra por meio do Circo Teatro e da trajetória de Benjamin. Então, em 2019, eu estava coordenando uma campanha da Unesco de erradicação do racismo e eu perguntei a um palhaço lá do Rio de Janeiro, o Wildson França, se ele conhecia uma pessoa negra da palhaçaria que morasse em Belo Horizonte, para a gente gravar um material. E aí ele me indicou alguém que morava a 20 minutos da minha casa. Assim, 20 minutos
de carro, porque ônibus não gosta de ligar uma periferia na outra. E aí ele me indicou o Vinícius Queiroz. Em 2020 a gente gravou esse vídeo e a gente começou a se perguntar, pô, por que a gente não se conhecia antes? Vem toda a questão do apagamento, da invisibilidade. E pior ainda, por que a gente não conhece sobre Benjamin de Oliveira, que precisava estar, como tantas outras pessoas e intelectualidades, no currículo obrigatório das formações artísticas, históricas, da escola. E aí a gente se movimentou para ir até Pará de Minas, que é a cidade natal de Benjamin de Oliveira, em Minas Gerais. E a gente também vai trabalhar como Minas Gerais é um celeiro, um portal mesmo circense. E chegamos ao arquivo, fizemos redes e conexões com pessoas incríveis, como o Wendel, do Circolino, a Isabel, secretária de Cultura, o Alaércio, que é diretor do Museu Histórico da cidade de Pará de Minas. E ao acessar o acervo do MUSPAN, que é esse museu que guarda a memória de Benjamin, a gente percebeu que algumas peças, inclusive, estavam com a letra se apagando. E aí a gente pode perguntar, como está guardada a memória de pessoas brancas colocadas, como diz o Samba da Mangueira, como estátuas? Muitas vezes a gente tem tudo conservado. E a história, o próprio marco temporal histórico, ele é ditado a partir do norte global. Então, é como se a era medieval, a Revolução Inglesa, Francesa, ditasse tudo o que aconteceu no mundo. E muitos dos escritores, se a gente procura livro deles e delas, mais deles do que delas, a gente ainda encontra, né, livros antigos num sebo, porque essa memória europeia, essa memória de branquitude, ela politicamente, por quem faz esse gesto que é chamado de epistemicídio, ela é guardada enquanto outra é apagada. E aí, esse envolvimento com o Vinícius foi mais do que pesquisa, gerou também uma gravidez, e esse momento da gestação foi crucial para eu aprender a escrever projeto. Então, eu me dediquei toda a minha gestação a gestar também o projeto que foi aprovado em primeiro lugar aqui no edital do Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte. A gente revitalizou, transcreveu as peças. Para além disso, nós disponibilizamos esse material no link da bio, então ele está acessível, e criamos círculos de pesquisa e diálogos sobre essas dramaturgias com pessoas negras da palhaçaria, periféricas, profissionais da pesquisa. Essas rodas também estão todas registradas no YouTube da TV Matracas, do Benjamin e da minha página, que é Marielle. E foi um momento assim de conexão total com pessoas incríveis que a gente vem encontrando pelo caminho, e revitalizar essa dramaturgia, inclusive, me capacitou para escrever dramaturgia. Eu aprendi, lendo Benjamin, a colocar no papel aquilo que eu faço no palco, no picadeiro. Então agora, por exemplo, a gente está circulando um espetáculo chamado Gira da Palhaçaria Negra, onde me interessa também o estudo sobre o circo e o povo cigano. Eu escrevi toda a peça inspirada no jeito que Benjamin escreveu. Então eu entendo que Benjamin é um abridor de caminhos. A partir dessa história, eu tive, inclusive, a construção de uma família, aprendi a escrever projeto, entrei no mestrado. Então eu sou muito grata a essa família, a família Oliveira, que a gente vai ver, que também tem um grande matriarcado negro, porque tanto a companheira de Benjamin, as filhas, as netas, foram para a área artística, circense, de telenovela. É uma outra história que precisa ser escrafuchada, investigada e pesquisada. Então, dado esse panorama sobre quem sou eu, a questão do apagamento histórico, e às vezes, né, tudo que eu botei aqui eu já mudei o inverso, porque o coração vai pedindo para trazer outras palavras pela boca. Como que está construída, como que está sistematizada essa imersão, esse curso, e como que ele nasceu, como que ele surgiu? De Oliveira. Participamos de uma série muito incrível do coletivo Catapum, que se chama Caminhos Abertos Benjamin de Oliveira. Eu fiz o trabalho de pesquisa do espetáculo Benjamin de Oliveira em Nós,
dirigido por Rogério Gomes, com a atuação de Marcos Carvalho, do Teatro Negro e Atitude, do Led Marques e do Vinícius. E, ao mesmo tempo, ano passado, quando eu entrei no mestrado, um jeito de contar a história do Benjamin, mas um jeito que possa ir para a prática, porque toda essa formação na educação também me gera a inquietação de compartilhar aquilo que eu aprendo. Eu não consigo fazer pesquisa sozinha, isolada em 4 paredes, num gabinete. É óbvio que tem esse momento interno, mas eu sinto essa necessidade de democratizar o acesso. E o meu mestrado ainda não tem um financiamento da pesquisa. Então, ano passado, eu criei essa imersão como uma estratégia de eu conseguir mais tempo de estudar. Entraram pessoas maravilhosas, foram cerca de 30 pessoas que passaram pelos módulos. Elas me proporcionaram ir até o Rio de Janeiro, conhecer o acervo do Benjamin no SEDOC, e aí esse acervo ainda não estava catalogado numa base de metadados com a data da obra, o resumo do que fala, e aí eu pude fazer essa sistematização também, de criar uma planilha e organizar esse material que eu fotografei. E em meio à imersão, eu fui aprimorando aquilo que eu já vinha trabalhando no espetáculo, fazendo trabalho de pesquisa, e fui construindo jeitos da gente aprender a história do Benjamin e essa história se abrir para a gente ter consciência negra, para que a gente consiga entender quais eram as redes, quais eram o mosaico das pessoas que viveram aquela época. Se a gente for procurar quais foram as pessoas negras que nasceram entre 1870 e 1954. E aí, esse movimento para mim vai ser infinito, porque a cada hora eu encontro mais uma personalidade. E eu quero montar esse mapa. Então, o primeiro módulo da imersão é justamente esse módulo Sankofa, para a gente voltar. E a Sankofa, ela é um símbolo que está muito presente em Minas Gerais, no país. É um símbolo de resistência do povo africano, conhecedor das tecnologias da mineração, que veio para cá e colocou nas grades, portões e janelas aquele coração assim, ó, que faz aquela volta. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui em um dos materiais da apostila. Porque o primeiro módulo é justamente esse, a Sankofa, esse símbolo aqui. A Sankofa, para além de um jeito ocidental de falar sobre o tempo, passado, presente e futuro, ela convida para entender a vida de uma outra organização, espiralar, ancestral. Então não é para entender o passado, para mudar o presente e sonhar o futuro. Tá tudo junto e misturado. Então o primeiro módulo é fazer esse retorno e alcançar outras temporalidades. Então, no contexto histórico, a gente vai ver esse panorama de época. Existem informações que eu fui aprender com a história de Benjamin, porque elas deveriam ter sido me passadas na escola, na graduação em História, nos vários acessos que eu tive. Uma das informações, por exemplo, são pinturas e imagens de pessoas negras no lugar de agência, de potência. E aí eu fui encontrando várias pesquisas públicas, como a da Caroline Miranda, que é dedicada a investigar os livros didáticos e a buscar imagens de potência negra nos séculos 17, 18, 19. Essa aqui é uma das imagens de Carlos Julião, de 1776, que apresenta uma festa de folia de reis em Minas Gerais. Aqui a gente vê várias mulheres com instrumento na mão, rainha, tocando, cantando. E qual que é a imagem que prevalece ainda, infelizmente, mesmo com a Lei 10.639, no nosso imaginário quando a gente fala de período colonial? Tenta lembrar. O que você mais vê sobre imagens representando pessoas negras? Geralmente é um contexto de inferiorização, de tronco, de subalternidade, como diz o Samba da Mangueira, de colocar a Princesa Isabel como a grande redentora. Então a gente vai acessar teorias da linguagem,
teorias históricas para, inclusive, questionar por que às vezes a gente chama de revolta aquilo que é revolução. E aí é uma investigação que eu busco tanto na psicologia social, por meio da teoria da subjetividade, como também na teoria da linguagem. E é por isso que eu digo, esse curso é para além de pessoas da área do circo, da área da arte negra. Ele envolve todo mundo que deseja ter uma ampliação de conhecimentos contracolonial, histórica, social. Então esse é o primeiro módulo. O segundo módulo do curso, ele vai focar na questão das histórias de vida. Eu chamo de biografia, mas sabendo que não tem a pretensão e nenhum jeito de contar sobre alguém. Primeiro, por conta das lacunas históricas. E segundo, porque é impossível a gente esgotar uma história sobre outra pessoa. Até mesmo sobre nós, não é verdade? O conhecimento é infinito. Então, eu vou trazer aqui um material para a gente poder acessar a vida de Benjamin por meio da lente de uma mulher negra, periférica, mãe, multiartista. Então, aqui, por exemplo, na apostila do segundo módulo, a gente vai ver essa família. Aqui a filha de Benjamin, Jaci, circense, atriz de cinema, de radionovela. A gente vai passar por vários conteúdos que vão permitir entender por que Benjamin escreveu uma peça chamada Os Filhos de Dona Leandra, sendo que ele tinha uma mãe chamada Dona Leandra. Quando eu analiso as dramaturgias que a gente revitalizou sobre Benjamin, me interessa entender, para além dos grandes feitos, as questões mais sutis. Então, uma personagem se chama Balbina, e ele tinha uma irmã chamada Balbina, como que muitas vezes uma pessoa negra precisou expressar e colocar a sua opinião por meio dos textos, por meio dessa filosofia que é transformar a vida no picadeiro e no palco, para que a realidade também possa ser sonhada de outras formas. Eu estou tentando encontrar aqui uma parte da apostila onde eu fiquei muito emocionada ao chegar no SEDOC. Eu nunca tinha visto essa imagem antes, que é uma imagem do Benjamin com 70 anos, fazendo musculação, e na legenda da imagem aparece dizendo que Benjamin de Oliveira, todas as manhãs, acordava e fazia exercícios no jardim de sua casa. É uma matéria que ocupa 2 páginas de jornal, e numa foto que é muito conhecida dele com a mãe, aparece que a Dona Leandra tinha 119 anos de idade. Esses materiais, acessar as fontes primárias é muito importante. Então, o segundo módulo do curso vai trabalhar esse acervo do SEDOC, que também fala sobre história de vida e da resistência de uma pessoa que foi escravizada, conseguir aparecer nos jornais com a sua fotografia, com o seu nome. O que é uma pessoa conseguir assinar a autoria das peças? Por mais que a gente saiba que toda criação é coletiva, essa agência de ir e colocar o seu nome é algo que a gente precisa estudar, se inspirar e compartilhar, seja com crianças, com adolescentes, essa representatividade, essa força de ter referências negras na nossa história que conseguiram fazer uma diferença, mesmo numa época que era totalmente desfavorável à formação de família negra, à formação de afeto. E é isso que o Benjamin de Oliveira, junto de tantas outras pessoas, conseguiu. Bom dia! Gil Jaime, estou aqui conversando sobre o curso Circo Teatro Benjamin de Oliveira. Hoje eu estou lançando aqui a pré-venda e estou falando dos módulos. Então, o primeiro é o contexto histórico, o segundo módulo é a biografia. Bom dia, Caio. O terceiro módulo do curso vai ser sobre as redes de sociabilidade do Benjamin de Oliveira. Essa mandinga, essa eguibé, essa comunidade que está em volta quando a gente tenta fazer algo. E aí, o que me impressionou bastante também, e era uma informação que eu gostaria muito de ter acessado nas minhas aulas lá da escola, da universidade, foi entender que a música no Brasil, ela tá totalmente ligada com a palhaçaria. A gente tem um cânone, que é a Hermínia Silva, que fala muito sobre esse marco no Brasil de ter o palhaço cantor, a palhaça cantora. Por mais que ainda mulheres precisassem se vestir de homem, a gente tem, por exemplo, com o Benjamin, a presença do jongo,
nas peças, do lundu, de cordões carnavalescos. E aí, a gente nesse curso pode pesquisar junto. Que cordão carnavalesco é esse que existia? Né? Cordões da Gamboa. Que tipo de música, de rima? Tem uma rima colocada na peça A Escrava Marta, do Benjamin, que é maravilhosa. É uma peça onde o escravagista termina suicidando e a apoteose da obra, do circo, né, dessa dramaturgia, sobe com um busto de um abolicionista negro da época, o José do Patrocínio. Então, o Benjamin, naquele contexto, recebendo 2, 3 mil pessoas ali embaixo da lona, subir o rosto de um abolicionista e colocar como foco de uma peça uma mulher chamada Escrava Marta, é algo que precisa, sim, ser fofocado a 1000 caminhos. Eu vou mostrar um pouquinho da apostila do terceiro módulo. As apostilas, elas têm entre 50, 60 páginas, e esse material vai ser compartilhado em PDF para você criar palestras, oficinas, porque o propósito, quando a gente investe energia em estudar algo, com certeza também é a gente conseguir reconstruir a nossa própria subjetividade e também gerar renda, gerar possibilidade de pesquisa. Então, você que deseja entrar na universidade, seja na graduação, no mestrado, doutorado, aqui tem uma fonte pedindo pessoas para ir escrafuchar os arquivos, os acervos. Aqui a gente vai ver um pouquinho da companheira do Benjamin, a Vitória de Oliveira, também a atriz circense. Aqui é uma foto que está no Instagram oficial da família do Benjamin, Benjamin de Oliveira Oficial, e é o casamento do Benjamin. Então, em pleno início do século XX, uma pessoa colocar um terno, assumir uma mulher preta, e ela também, né, aparecer nas fontes como distinta atriz do Circo Spinelli, isso é muito precioso. E essas mulheres, eu imagino, pela conjuntura de hoje, com certeza foram grandes produtoras, grandes incentivadoras, porque quando existe um grande homem, não é atrás dele que tem grandes mulheres, não, é junto. Então, a gente poder honrar essas pessoas, entender, por exemplo, a história do beijo e do palhaço chamego, da Maria Elisa Alves dos Reis, como que pessoas se autonomearam com nomes de afeto. Então, em meio a tantos relatos do Benjamin, que mesmo dentro do circo ele não podia sentar na mesa, ele tinha que comer num prato de folha, que ele era espancado, que ele teve que fugir de circos porque foi agredido, uma pessoa se nomear como beijo. Então, se tem um racista ali, dono de circo, ou que tá atuando, na hora de chamar, ele vai ter que engolir a saliva e falar em voz alta, agora vem o palhaço beijo. Esse afeto que até hoje ele precisa ser desintoxicado e que muitas vezes várias estruturas políticas, religiosas impediu o toque, o carinho, ele vem no nome dessas pessoas. Então, palhaço beijo, a palhaço chamego, que, por exemplo, teve 8 filhos que morreram, que passou por trancos e barrancos amamentando uma criança e ainda assim atuando. São histórias que elas trabalham, para além da questão política, a questão espiritual, a questão humana, algo que precisa ser tão conversado diante das juventudes, diante das infâncias de hoje em dia. E aqui, dentro do material do curso, também vai ter propostas de oficinas que você pode aplicar na prática. Então, você pode adaptar um plano de oficina de acordo com o seu jeito de ser, com o contexto e com a realidade que você atua. O quarto módulo do curso, ele vai ser sobre essas pessoas que estiveram com Benjamin, essas redes de sociabilidade. Então, a gente vai ver, eu estava começando a falar dos palhaços cantores, que as primeiras músicas gravadas no país foram por pessoas da comicidade. O Baiano, o Dudu das Neves, que era também o Diamante Negro, um palhaço negro, dono do Circo Brasil. Essas pessoas, elas gravaram, no YouTube a gente consegue ter acesso às músicas, e aí cabe muito a gente lapidar a internet,
porque muitas pessoas fizeram esse trabalho de subir fotos, arquivos sonoros, digitais para essas plataformas. Então a gente poder ouvir uma canção da época é muito incrível. E aí quando a gente pega essas pessoas negras, artistas, eu faço um outro movimento dentro dessa metodologia, que é sempre buscar o matriarcado negro. Quem era a mãe? Quem era a mãe de Pixinguinha, de João da Baiana, do Donga? Aqui é um pouquinho da apostila do 4º módulo. Aí a gente vai ver que a mãe do Pixinguinha era a tia Raimunda. A mãe do João da Baiana, tia Persiliana de quem? De Iansã. A mãe do Donga, a tia Amélia do Aragão. E essas tias estiveram na chamada Pequena África do Rio de Janeiro. A tia Persiliana de Iansã, uma grande tocadora de prato e faca, que hoje é o chapéu da minha palhaça, o prato e a faca. E o João da Baiana ficou famoso por fazer esse samba com o prato e a faca. Mas ele aprendeu com quem? Com uma grande mãe, com uma dessas tias. Ainda a mais conhecida é a tia Ciata, que tem uma história muito bacana sobre ela, que ela curou a perna do presidente Hermes da Fonseca. Ele tinha uma erisipela, já tinha ido para a Europa procurar tratamento, e aí ele fica conhecendo sobre os saberes das ervas, né, dessa sabedoria da tia Ciata. Ela faz um emplasto, cuida da perna dele, e quando ele vai perguntar para ela o que ela quer em troca, ela diz que ela quer que ele deixe de perturbar o samba. Porque a gente está falando de todo um contexto que havia lei da malandragem, repressão, matança e violência a quem tentasse tocar, a quem tentasse manifestar a sua cultura. Então, dentro desse contexto das redes de Benjamin, a gente vai enveredar por esses territórios, por essas pessoas, por esses circos que muitas vezes, como mostra a pesquisa do Daniel Lopes, alugaram vagões de trem para circular pelo Brasil inteiro. Bom dia, Alexandro. O Alexandro Palhaço Sapeco teve com a gente também no projeto, comentando uma peça cabulosa, que a gente teve que ler 1000 vezes para entender, O Punhal de Ouro. E é uma peça onde Benjamin, por exemplo, fala sobre o perdão, sobre a inveja, sobre sentimentos que a gente pode trabalhar, até a inteligência emocional, né? Me interessa muito também esse lugar das emoções, por eu ter feito psicologia e saúde mental. E aí, esse 4º módulo é sobre essas redes de sociabilidade. O 5º módulo é o Benja em mim, onde nós vamos conectar o Benjamin com cada história. Então, para mim, cada pessoa que entra no curso é única. A sua história importa para mim. O seu lugar de fala, o que você realiza, o que você sonha. E é esse movimento que a gente vem fazendo. Em 2024, a gente criou um abaixo-assinado com o apoio de várias pessoas e coletivos. Encaminhamos para o Ministério da Cultura, para a Funarte. E no dia 4 de dezembro, dia de Iansã, eu estive no seminário Funarte, Acervo das Artes, levei a solicitação que foi acolhida e hoje o acervo do Benjamin no SEDOC ele está digitalizado. Então você não precisa mais ir lá no Rio de Janeiro para ver essas fontes primárias, essas fontes de jornal. Você pode clicar e acessar no site. É uma grande conquista que a gente fez em comunhão, em coletivo. Ano passado, a gente entrou em contato com a Fundação Palmares e o diretor da Palmares, o Nelson Mendes, incluiu o Benjamin na lista de personalidades notáveis. Então, a gente conseguiu que esse nome também entrasse para a história lá em Brasília e ele também inseriu o circo dentro do edital, porque a Palmares ainda não tem o circo como área específica. Muitas vezes, o circo é colocado dentro do teatro. E essa é uma grande luta que a gente também precisa mobilizar, porque o circo possui linguagem própria, estrutura histórica. Até mesmo a Lei Rouanet, eu participei esse ano de uma reunião de prestação de contas. O circo ainda é colocado dentro do teatro nas estatísticas. E aí eu pude aprovar o meu projeto de mestrado na Lei Rouanet. Agora eu estou tentando entender como capta esse recurso, porque eu quero criar uma exposição com todos esses temas e também um mapa
uma cartografia, que é um movimento que já foi tentado também pelo Quilombo Benjamin de Oliveira, do Wildson França, para a gente conseguir saber quem somos nós, onde nós estamos, o que a gente tem feito com o circo, com a palhaçaria. E aí eu criei um formulário. Se você for uma pessoa negra, por favor, entre em contato comigo, porque eu desejo fazer mesmo esse mapa grandão com as nossas existências, assim como eu estou tentando fazer um mapa das pessoas que nasceram no século XIX e XX. São esses 5 módulos do curso e tem 12 bônus, que vão ser 12 oficinas, onde você vai receber a sequência didática para você adaptar e oferecer, seja numa escola, seja no seu coletivo artístico. A gente sabe como que é importante fazer um trabalho de base com o nosso grupo, com a nossa trupe, porque quanto mais a gente se ancora e conhece as raízes artísticas, negras, ancestrais, mais a gente tem ideia de criar um espetáculo, de fazer um figurino, de criar uma música. Então é algo fundamental a gente saber a nossa raiz para poder se posicionar, se ancorar e alçar voos cada vez maiores. São esses 12 bônus que vêm junto com o curso. E assim que acabar a live, na bio do Instagram Benjamin ou do meu Instagram pessoal, eu criei um formulário de pré-venda. Esse formulário ele vai ficar aberto até o dia 3 de março e eu quero mapear qual é o valor que você pode arcar com esse curso dentro das suas condições, para a gente poder negociar, para a gente poder entender essa primeira turma com uma condição especial, o que a gente faz para que a gente consiga se encontrar e eu também faça desse movimento uma forma de conseguir tempo e sustentabilidade, porque eu defendo mestrado no final do ano, se tudo der certo. Então, essa é uma estratégia mandingueira para eu ter que trabalhar menos e conseguir concentrar mais na escrita, na pesquisa, na leitura, porque conciliado com os BO da vida, com a maternidade, é necessário ter essa rede de apoio. Então, colocar a banca no mercado, eu que já criei feira, quando eu estava estudando lá no Recôncavo Baiano, com pessoas quilombolas, colocar o nosso trabalho no mercado é trocar energia, é a gente poder se apoiar para cada vez mais crescer. E é isso que Benjamin também me ensina. É uma pessoa que passou por cerca de 12 circos e sempre estava colocando a sua arte em prol da sua sustentabilidade e também do apoio de outras pessoas, né? Porque o Benjamin ele faz vários espetáculos de benefício. Um dos espetáculos, por exemplo, é em apoio ao almirante negro da Revolução da Chibata, o João Cândido. Então é uma pessoa que fazia o seu e também estava ali, nossa, agora eu vou apoiar a Capela de Santa Efigênia em Belo Horizonte. Há relatos que o Benjamin fazia parte de irmandades. Então a gente nunca está só. E criar essas conexões é fundamental. Então eu convido você para preencher esse formulário de pré-venda, conversar comigo qual é o valor que você consegue para acessar todo esse material. E além disso, você vai ter encontros mensais junto comigo, onde a gente vai poder mergulhar, tirar dúvidas. A Chica entrou agora, já estou finalizando a live. É uma contadora de história maravilhosa aqui de Belo Horizonte. Eu mando a gravação para você depois, Chica. E é sobre isso, né? A gente vai ter encontros ao vivo, mentorias para quem quiser co-criar projetos. O curso vai ficar gravado e vai estar na plataforma da Hotmart, que tem várias facilidades ali para você fazer a compra. O João Carlos Artigos, que entrou agora, bom dia também. Eu terminei a live, eu vou colocar a gravação no grupo informativo, que tá aqui na bio, e aí vocês podem assistir. Essa live informa tudo que vai ter no curso, e eu abri um formulário de pré-venda para ouvir vocês, né? Quanto que vocês podem arcar com o curso agora, qual que é a condição. E lá nesse formulário também tem mais explicações de como que vai ser preparado esse material. Mostrei aqui um pedacinho das apostilas. E quem tiver mais dúvidas, quiser tirar, né, outras perguntas, é só me mandar mensagem no WhatsApp também. Bom dia e vamos que vamos. Agradeço quem passou por aqui e quem vai passar também. Tchau, tchau.